Bom, a gente está discutindo um tema que é bem relevante, que é a ideia de planejamento financeiro, neste caso, das empresas. Então, não é um plano financeiro pessoal. E nós discutimos, ou estamos num processo de discussão, enquanto eu acho a página aqui, de 3 ferramentas básicas ligadas a uma perspectiva mais ampla da gestão do capital de giro que a empresa possui, que é gerenciar caixa, duplicatas a receber e estoques, sem manter muito dinheiro nessas contas, que o dinheiro parado não rende nada, mas também sem manter pouco dinheiro nas contas, que pouco não consigo pagar as minhas contas, tenho problemas de liquidez, pode causar um alto endividamento e problemas diversos de uma má gestão das contas. Então, o nosso objetivo é discutir como que a empresa, de antemão, consegue entender como é que vai estar a situação dela daqui a 2, ou 3, ou 4, ou 6 meses, e constatando que ela tem uma previsão ruim, a pergunta é a seguinte: o que é que ela pode fazer desde agora para tentar reverter essa situação ruim? Porque já que é futuro, eu posso tentar reverter, tá? Então, essa é a intenção. Eu faço uma previsão, depois eu traço um planejamento para garantir que ela vá acontecer se eu achar que ela é interessante para a empresa, ou se eu achar que ela é uma previsão ruim, como é que eu posso fazer para reverter esse problema, tá? Aí vocês viram, ou estão vendo, 3 ferramentas básicas. A gente não fez nenhum exemplo ainda sozinhos, a gente vai recapitular e vou começar a fazer alguns exercícios com vocês. Esse é o meu orçamento de caixa, ok? Então, essa é a sequência básica que vocês vão ter que conseguir usar. Eu não vou decorar, porque ninguém vai decorar isso aqui, mas usar. Usar é saber montar e saber decidir o resultado. Então, com base nesses 3 resultados, que é a previsão dos próximos 3 meses, a discussão é a seguinte: como que a empresa define ações para tentar reverter aqui, ó, reverter 2 meses de possíveis financiamentos. Então, se eu achar que é muito caro financiar no Brasil de hoje, como é que eu posso tentar reverter isso aqui? Como é que eu posso usar esse investimento que sobrou em outubro, ou melhor, que vai sobrar em outubro, para atenuar um pouco o que vai faltar em novembro e dezembro? Ou, pense que nós estamos no mês 3. O que é que eu posso fazer a partir desse mês 3, para quando chegar outubro, novembro, dezembro, eu posso, de repente, não precisar financiar mais? Então, a gente vai trabalhar em linhas de ação. Eu vou desdobrar essa situação futura em ações. O que é desdobrar em ações? É dizer que ação é essa, quem que vai executar, em que tempo, o que você espera com essa ação em termos de objetivos esperados e como é que você vai aplicar. Então, a gente vai fazer uma série de questões aplicadas. Ok? Bom, como o nome diz, eu vou discutir orçamento de caixa. Então, aqui importa o dinheiro que efetivamente entra ou sai do caixa. Se você vendeu e não recebeu ainda, não importa para fazer o orçamento de caixa. Ok? Então, assim, a primeira linha do orçamento de caixa são os recebimentos. O que significa isso? A partir de um certo volume de vendas, eu vou definir o quanto eu recebo nos seus respectivos meses. Então, eu vou fazer uma escala, eu vou escalonar o que eu vendi. Vou colocar a parte que entra à vista, vou colocar a parte que entra no próximo mês, a parte que entra em 60 dias depois e tantos outros pagamentos acontecerem, dependendo do padrão de venda que eu tenho. O que é o padrão de venda que eu tenho? É você chegar à conclusão de como que você vende em média. Como é que você vende, como é que você recebe. Então, assim, nesse exemplo aqui, que vocês estão vendo, esse padrão da empresa é receber se tudo correr bem, em 60 dias. Mas em que proporção?
em média, 20% à vista, 50% em 30 dias e 60 dias com os restantes 30%. Sempre vai ser assim? Não, a expectativa é que seja assim. Então, depois quem for ler o exercício vai notar que os meses de agosto e setembro já aconteceram. Mas, como eu recebo em até 60 dias, um pedaço das vendas de agosto vou entrar no mês da previsão que eu quero fazer, que é aqui o 30. A mesma coisa em setembro. Apesar de setembro já ter acontecido, 2 pedaços de setembro, que é o 100 e o 60, entram nos meses que eu quero discutir com vocês. Então, qual é a primeira linha aqui? Fazer a previsão dos recebimentos. Pode acontecer, em termos de exercício, mas certamente acontece em termos práticos, da empresa receber outros valores de outras rubricas. Então, assim, nem tudo é venda de mercadoria. Eu posso vender um produto, posso vender uma máquina, posso vender um equipamento, posso ter um recebimento de juros. Então, eu posso ter várias receitas que eu vou colocar no valor respectivo do mês que ele entrou, tá? Fiz isso com todo mundo aqui das minhas receitas, minha venda e os respectivos meses de entrada, e vou somar só dos meses que eu quero, que são as previsões. Não soma aqui o 400, o 300 e o 200, que eles já estão divididos. Ó. Onde está o 400? 80, 200, 120. Está aqui. Então, se somar isso aqui de novo, eu vou somar 2 vezes. Então, eu vou somar do à vista para baixo. Então, qual é a previsão de recebimento efetivo em outubro, novembro e dezembro? 210, 320 e 340. Pode furar isso? Pode. Então, eu posso pensar nisso e pensar em algumas variáveis para me precaver. Ou mantém um pouco mais, ou pensa em estabelecer um outro cenário, e aí vai. Tá? Mas, a grosso modo, o que você tem aqui? Eu tenho uma tabela com os recebimentos efetivos projetados, o que vão efetivamente entrar no caixa no seu respectivo mês. Então, quem lembrar um pouco da contabilidade básica, vai notar que nós temos 2 regimes de contabilização. Regime de competência e regime de caixa. O que é a competência? Eu vou registrar a operação no tempo que ele ocorreu. Então, se eu vendi R$100 em agosto, e eu for montar o meu DRE, vou colocar R$100 em agosto. No caixa, não. Já que você não recebeu os R$100 todo o valor em agosto, eu vou escalonar. Parte em agosto, parte em setembro, outubro, se for o caso, novembro, dezembro, e aí segue o barco, tá? Então, por enquanto, guardem 210, 320 e 340. Ok? Ó, quem lembrar do orçamento de caixa, eu estou aqui, ó. Recebimentos efetivos. Tá? Quem que vem agora? Os pagamentos. Então, das vendas que eu espero ter de uma hora para outra, ou nos seus meses, tem que pensar o seguinte, quanto eu preciso pagar efetivamente das minhas compras? Quanto? Então, se eu vou vender 1.000 e vou receber 500, quanto eu preciso comprar, por exemplo, de estoque para bancar essa venda? E se eu comprei, quanto eu vou pagar? Então, eu tenho que estabelecer a mesma tabela dos recebimentos, que está aqui. Depois, cada um vai notar que as regras estão aqui em cima. Ó. Aqui, a parte à vista, a parte com 30 dias, tudo direitinho. Vou fazer a mesma coisa que fiz aqui, só que agora com os pagamentos. E é isso aqui, ó. Depois que cada vez eu vou com mais calma. Aqui. Então, aqui eu tenho as minhas compras.
Quanto a empresa vai comprar? Nesse exercício aqui, existe uma estimativa. Ela compra 70% das vendas. Então, eu tenho, de novo, os meses que já aconteceram, agosto e setembro, e tenho previsões, outubro, novembro e dezembro. Em qual ordem? 70% das suas vendas. Eu tenho aqui o valor total das minhas compras, mas nem tudo eu pago na hora. Então, como a empresa paga? Ela paga seguindo esse padrão aqui, que pode ser um padrão médio ou um padrão de um fornecedor. Tá? Então, eu pago 10% à vista, então, das minhas compras, 70, 7 é à vista, que é 10%, 70% que vai em 30 dias, então, 49, aqui, ó, que é 70% de 70, vem em setembro, e os 20% restantes, que é 14, eles vêm com 60 dias. Então, eu estou somando 7, 49 e 14, eu tenho na minha venda de agosto, que é 70. Desculpa, nos meus pagamentos das compras de agosto. Faço a mesma coisa com os outros meses, a parte à vista, a parte com 30 e a parte com 60 dias. Tá? Como o exercício quer, pelo enunciado, vocês vão ver depois pelo enunciado, só até dezembro, eu não preciso escalonar o mês de dezembro, porque eu não vou usar agora. Posso pensar em fazer depois, mas eu não vou usar nesse relatório. E aí, para ficar uma coisa mais próxima da realidade, o exemplo colocou outros pagamentos que qualquer empresa pode ter. Aluguel, pagar folha de pagamento, pagar impostos, pagar algum tipo de imobilizado, juros e assim vai. Que aí o exercício vai dizer para vocês qual pagamento é esse e quanto ele fez, para que você possa escalonar também em todos os meses. Feito isso, eu tenho para os meses de previsão, outubro, novembro e dezembro, a previsão dos pagamentos. 213, 418 e 305. A gente já tinha feito o recebimento, nós fizemos o pagamento também. Que está aqui, ó, recebimento 210, mês de outubro, e pagamento 213, mês de outubro. Novembro a mesma coisa, dezembro a mesma coisa. O que ele tem que fazer agora? Agora tem que montar os dados. Quem pensar no extrato de conta corrente vai notar o seguinte: o saldo final de um período, se for mensal do mês, é o inicial do mês seguinte. Então, se não existe nenhum tipo de movimentação de um fim de um período para um começo outro, o saldo final de um mês, nesse caso aqui de um mês, vai ser o inicial do mês seguinte. Então, ó, o saldo inicial dessa empresa no mês de outubro é 47. Digamos que eu tivesse feito o mês de setembro e eu concluí meu caixa com 50. Então, final de um mês, inicial do outro. Saldo final de um mês, inicial do outro, e assim por diante. Tá? Qual é a dinâmica aqui? O que eu recebo menos o que eu pago. Menos 3. Mas eu tenho uma sobra de 50 reais. Desconto que eu pago, 47. Saldo final de um mês vai ser o inicial do mês seguinte. Final de um mês, inicial do mês seguinte. Então, nós poderíamos parar por aqui, ó. Poderíamos parar por aqui. Porque eu tenho saldo final, faço a relação do outro mês, e aí vai. O que tem de inovação nesse aqui para uma planilha de Excel que você faz o seu caixa? Tem essa informação aqui que é o 25. Que informação que é essa? É o tal do saldo mínimo de caixa, ou o saldo de caixa mínimo. O que significa isso? É um valor otimizado da conta caixa. O que é isso? O que é isso?
Aí você pensar o seguinte, olha, essa empresa precisa manter em torno de R$ 25 em caixa. Por que 25? Porque eu consigo pagar as minhas contas com esse valor, todas, sem ter excesso de caixa. Então, se eu manter menos que 25, se manter lá 15, a empresa não vai conseguir pagar todas as contas, mas se eu manter 40, eu vou manter dinheiro em excesso. E dinheiro parado não rende nada. Tá? Então, essa é a ideia geral. Vamos tentar chegar no final aqui das contas agora. Então, ó, recebi 3 a menos, tinha 50, a sobra foi 47, positivo. Mas eu preciso manter em caixa só 25. Eu mantenho em caixa 25 e faço algum tipo de investimento, com a diferença, que vai ser 22. Aí no mês seguinte é a mesma coisa. Eu ainda tenho um mês na relação venda-custo deficitário, menos 98, mas tem 47 positivo aqui, o que significa que ainda tem 51 para bancar. Final de um mês, inicial do outro mês. E aí vai. Nesse caso aqui, pessoal, eu termino o mês de novembro, previsão, devendo 51 e ainda preciso manter em caixa 25. Então, eu tenho que fazer um financiamento para cobrir duas grandezas. Tem que cobrir o que eu estou pagando, o que eu estou devendo, que é 51. Se eu financiar só os 51, eu vou zerar, né? Não vai ter nem nada para fazer com outras horas. Então, eu vou financiar 25. Para fazer 25, vou financiar 51, somando os dois vai ter 76. Então, por que a empresa precisa, em novembro, financiar 76? Porque ela chegou à conclusão aqui, constatando que vai ter um caixa negativo, vai ter que manter 25, tem que somar os dois, vai dar 76. Final de um mês, vai ser inicial do outro mês. Aqui eu tenho uma venda que é superavitária, que é 35 positivo, mas estou devendo 51, devo ainda 16, preciso pagar o 16 e comprar mais um de 25, o que vai dar um financiamento de R$ 41. Tu tem que buscar como é que eu saio disso aqui, né? Como é que eu discuto isso aqui, tá? Então esse é o nosso papel aqui. Bom, como é que eu vou usar a informação agora? Mês de outubro eu vou investir 22 por um tempo, mas porque se eu pegar esse 22 e aplicar e pagar 98, fico devendo quanto? 76. Tá? Estou devendo 51 aqui, mas se eu pegar o 76 que estou devendo e usar para 31, que é positivo, ainda vou fazer um financiamento. Então, assim, eu sei que a perspectiva é fazer 2 financiamentos em meses futuros. O que eu posso fazer desde já? Posso tentar postergar pagamentos e adiantar receitas. Tá? Então, poderia tentar, ao invés de receber 20% à vista, receber 40% à vista? Será que é possível receber à vista? Se eu recebo mais à vista, vou melhorar isso aqui, ó. Vai entrar mais dinheiro aqui. Se eu pensar que aqui é um pouco de custo fixo, não vai mudar muito. E a partir disso aqui eu já consigo ter uma ideia do que vai acontecer comigo. Então eu posso saber que eu vou investir, vai ter uma sobra aqui, onde eu posso investir essa grana. Sabendo que vai ter um financiamento aqui e aqui, o que significa? Como é que você trata as pessoas? Tá? Então, eu vou tentar resolver o problema. Posso tentar reduzir despesas e custos, aumentar o 320 lá, que é recebimento, de todos os meses. Isso não vai ficar mais caro ou inviável. De repente, não vai ficar tão caro, não compensa nem trabalhar nessa perspectiva. Tá bem? Então, esse é o orçamento de caixa. Previsão da conta caixa para um dado período futuro com
a possibilidade de você trabalhar com previsão de caixa sem algum dado que pode ser exagerado, tá? Bom, o que significa isso que a gente discutiu aqui? Significa o seguinte, como é que eu resolvo essa parada se é um problema? Essa é a ideia. Insumo básico, previsão de venda. Tá? Então, eu tenho aqui caixa. O bom é tentar manter um caixa ótimo próximo do caixa mínimo. Bom, poxa, mas eu ainda não estou confortável com previsão, sabe? Como é que eu posso resolver? Previsão vai ser feita, ou precisa ser feita de qualquer jeito. Tem que me apropriar disso aí. Então, a gente pode perceber que eu posso trabalhar com 3 cenários diferentes. Tá? Um cenário pessimista, mais provável e otimista. E como é que eu trabalho com isso? Eu vou juntar mais provável com mais provável. Não posso comparar este mais provável com este pessimista. Então, anos consecutivos, seminários aqui diferentes, você então discute e vê o que aconteceu. Tá? Cenários é isso aí, tem que estabelecer uma venda um pouco pior do que você tem para o pessimista e um pouco melhor que você tem para o jogo. Otimista, mais provável. Tá? Já vai fazer um exemplo disso aqui para vocês fazerem. Falta agora discutir uma ideia básica de DRE. Eu vou fazer um exemplo com vocês antes. Se nós já fizemos uma correção, ver como é que vocês estão nessa perspectiva aqui, que é aqui, ó. Aqui é uma montagem do 3.9, tá? E a nossa intenção é fazer um cálculo de orçamento de caixa. Então, como que a gente pode montar um orçamento de caixa para esse exercício? Primeiro tem que saber quantos meses tem, que foi comprado, que foi derramado, que não foi, para tentar resolver meio que caso a caso, tá? Então, eu vou abrir o Excel aqui para a gente fazer mais ou menos junto, tá? Alguém tentou fazer esse 3.9 aqui ou não? Vou fazer o 9, então. Vamos lá. Bom, o que o 9 tem aí de informação para vocês? O 9 tem, olha só, quer tentar fazer 2 minutos ou não? Para aproveitar um pouco o tempo? Ou estão bem cientes desse exercício? Vamos fazer então. Olha só, vendas de 50 mil em março, abril. Depois, junho, julho. Maio, junho, julho. Então, eu tenho que fazer um trabalho aqui de março e abril. Março e abril. Eu vou marcar aqui com um símbolo amarelo, que já aconteceu. E os meses de previsão serão maio, junho e julho. Maio, junho e julho. Maio, junho
que eu vou colocar aqui? Eu vou montar os dados de recebimentos, ok? Então, ó, eu tenho aqui alguns valores de vendas. Vamos preencher na minha tabela aqui, vendas. Pode ser vendas. Então, quanto a empresa, estão vendo no Excel também, então, né? Quanto a empresa faturou de vendas, né? Deixa eu formatar aqui só uma coisinha para ficar fácil. As vendas de março são quantos? As vendas de março são 50 e 70 mil. 50 e 70 mil. Beleza? Mas tem outras vendas? Tem. Vendas de maio, junho e julho. Maio, junho e julho. 70, 80 e 100. Setenta, 80 e 100. Cadê? Deixa eu esqueci. 70, 80 e 100. 70, 80, 70, 80 e 100. Tá? Lembra aqui, ó. As vendas de maio, junho e julho, 70, 80 e 100. Maio, peraí, maio, junho e julho. Aqui, vendas. O que tem que fazer agora? Agora eu preciso fazer a escala disso aqui, que é como a empresa recebe. Então, ó, 20% à vista, 60% em 30 dias e 20% em 60 dias. Eu vou colocar aqui, ó, 20%, 30%, 50%. Tá? O que tem que fazer? Catar mais os resultados. Vamos lá, então. Terminar de ler aqui. Eu não sei quanto são as compras ainda, sei as vendas. Então, importa fazer as compras. As vendas são aqui. Então, aqui. Essas são as minhas vendas projetadas. E aqui eu vou colocar meu saldo mínimo de caixa, que é 50 mil também. Lá meus dados aqui. Voltando, que é 50 mil. Tá? Vamos lá, então, fazer essa conta aqui. Eu já tenho a ideia da casa. Faço lá, junto com o jornalista, lá um plantão. Vou tentar resolver essa situação de uma vez por todas. Mas o que vem agora no minha tabela? Agora vai vir o padrão de recebimento e pagamento. Tá? Então, como é que vai fazer? Eu tenho que separar isso aí. Nós vamos fazer aqui a escala. Ó, a empresa faz 20% à vista, 60% no mês seguinte e 20% 2 meses após a compra. Vou fazer esse 20% à vista. Então, quanto que dá 20% à vista? Com 20% à vista vai dar 1.000, não vai? 10 mil. 10 mil aqui. 30%. Então, vai ser... Aqui. 30%. Deixa eu ver aqui. Zero vírgula 3. 0,50. E isso aí.
colocar de novo aqui, peraí. Vamos lá. 30 à vista. Quanto que é 20% de 70? Então, 20% vai no próprio mês. Ó, 20% vai no próprio mês. Tá dando certo? Ó, multiplica 20%, 80.000 esse vezes 20%, e depois esse mais esse vezes 20%. Beleza? O que tem que fazer agora? Fazer a escala do mês 30 dias depois. Tá? Então, vai entrar alguma coisa em março? Não. Vai entrar alguma coisa no mês de abril? Provavelmente vai entrar. Vai entrar quanto? Vai entrar 20% das vendas à vista. 20% à vista. Onde tem 20%? Bom, 30% no próximo mês. As vendas de 50, eu tenho que tirar 30%. Ó. Peraí. 30%. E os outros vêm nos outros meses. Então, pensem comigo, ó. Vocês precisam escalonar todo o dinheiro que entra no seu respectivo mês. Mas a mesma coisa para nesse caso, terminar o que é investimento e a mesma coisa para terminar o que é financiamento. A ideia é a mesma. Tá? A ideia é rigorosamente a mesma. Bom, seguindo aqui essa ideia, gente, depois vou fazer em casa para a gente fugir na semana que vem. 3,19, 3,20. Vai dar uma olhadinha aí para ver o que tem que fazer. Tá? Bom. Qual a ideia melhor em relação a isso? Não é de vocês, já apagando as coisas. Depois que cada um entender a ideia do capital de giro, a gente vai discutir um pouco a ideia de uso disso aqui. Então, em que sentido pode-se usar aquilo que você definiu, pensou e chegou à conclusão que valeria a pena investir nesse investimento, nessa máquina e assim por diante. Qual é a diferença desse para o anterior, para vocês fazerem, né? A gente terminou de fazer. Porque aqui tem quase um livro inteiro para você fazer, né? Então tem muita coisa por fazer ainda que daria para melhorar um pouco aqui o trabalho, desafogar algumas coisas e tal, porque não é tão importante assim. Tá? Você tem que perceber isso aí. Alguma pergunta até aqui? Deixa eu achar mais um exercício para vocês fazerem para casa. 3,9, 3,20, 3,10, 3,11. Tá? Então, discutir isso aí. Bom, o que a gente vai discutir agora um pouco após essa parte de perguntas e respostas dos fundos. Que é o seguinte, na dúvida, o investidor corre para investimentos mais rentáveis, como é o Provão, Raio, Relâmpago, e assim por diante. Tá? Então, o que interessa aqui para você? Caixa. Interessa única e exclusivamente a bolsa de caixa. Tá? Bom, vamos fazer agora um exercício de balanço patrimonial projetado, que é o primeiro aspecto. Deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês discutirem comigo. Desembolso e tudo mais, tá? Então, vamos fazer aqui do nosso balanço e o DRE projetado,
tá? Se alguém não entender, me fala depois que eu explico de novo. Olha só, o que quer dizer balanço projetado? Quanto eu acho aqui. Eu vou balancear as causas para ver se isso se comporta, né, em termos de saldos bancários. Então, ó, vamos lá. Aqui é um depoimento de quem se sentiu um pouco com alguma dificuldade, né? Então, que é o nosso DRE projetado, que é isso aqui. Pensem comigo, ó. Eu preciso fazer a previsão de DRE, que é o quanto eu vou vender, pagar, descontar, lucrar ao longo do mês seguinte. Então, qual é a minha base? Minha base é um DRE. Então, eu preciso ter um DRE pronto para conseguir fazer essa operação. Então, tem que ter bastante aí. Então, como é que funciona? Isso aqui já é previsão, tá? Isso aqui já é previsão, não é acontecido ainda. Eu estabeleço uma ferramenta, no caso o DRE projetado, e vou discutir quais são as regras para projetar o resultado dele. Então, pensem comigo, ó, a previsão de venda é R$ 135 mil. Mas como é que você chegou às conclusões? No meu dado passado, eu obedeci essas proporções aqui, ó, para gerar o resultado. O que é do Santos, evitar de fazer muito empréstimo, para não ficar arrelando ninguém, e aí vai. Então, ó, aqui, qual é o processo de cálculo do DRE projetado que se chama porcentagem de vendas? A partir de um volume de vendas conhecido, a ideia é que você possa estabelecer previsões para os próximos períodos. Previsão e volta não tão tarde. Por exemplo, no primeiro DRE que eu tinha, para esse exercício aqui, que não, aqui, ó, esse aqui, eu tinha algumas contas que diminuíam com o tempo, tá? Para ver se isso tende a melhorar ou piorar no futuro. Mas aqui, mais ou menos. Então, eu estabeleço um total de vendas e receitas e algum tipo de alimentação para trabalhar isso aqui. Mas, ó, esse é o número base, ó, 100 mil de receita, 80 mil de custos, lucro bruto, desconta mais 10 mil, e aí segue no que seria o ativo para projetar isso aí. Mas qual a ideia básica? Ou qual o insumo básico? A ideia básica é pensar, gente, que a partir da base, estabelecer alguma proteção, tá? Esse é o passivo e o ativo. Então, a gente vai também trabalhar com a previsão disso aqui, antes do DRE. Eu tenho um DRE e eu quero montar com mais vendas. E a ideia aqui é a seguinte, a relação colabora para que você consiga passar mais tempo, tá? Mas olha só, qual é a sequência lógica aqui? Pegar as principais contas e movimentos e ir jogando para frente. Aí eu tenho receita, CMV, lucro bruto, operacional, e aí segue. Qual é o caminho básico, então? Pegar as receitas do ano antigo, tá? Que estão aqui, essas aqui, e depois discutir o que fazer com esse resultado. Então, aqui vocês estão tendo a possibilidade de ver uma porcentagem com roupa mais curta, né? Como não tem ninguém, de repente uma longa é possível. Mas eu acho a porcentagem das vendas. Então, o meu custo representa, na minha previsão de venda atual, 80%. A receita e venda estão separados também, mas aqui é a despesa operacional e aqui é a receita operacional. Então, CMV sobre vendas,
Despesa sobre vendas, despesa financeira sobre vendas. Então, aqui é um cálculo bem específico para você fazer. Tem também outras contas? Tem, mas vamos evitar de fazer o máximo de numeração. Tá? Então, vamos lá. Como é que eu vou resolver esse 80, 100 e 100%? Pense o seguinte, ó, tenho aqui os dados para vocês. A empresa, então, entrou nesse banho, disse que não tinha nada para escolher e tal, mas eu vou reutilizar agora na previsão do DRE projetado, que é o seguinte, ó, eu monto uma previsão de vendas para fazer, que é a ideia de jogar a base nesse trabalho aí. Quer ver? Vamos pensar assim. Bom, quanto à minha previsão de custos do ano passado, como é que é a porcentagem dele? Ele equivale a 80% das suas vendas. Posso discutir aqui também, ó. Despesa, custo, tá? E qual é a ideia? Que você consiga, não por estar de trás disso, né, mas persuadir as pessoas a fazerem o mesmo. Então, vamos lá. Qual é a primeira questão, hein? É discutir um pouco a ideia de cortes. O que vai ser cortado, o que não vai ser cortado. Tá? Mas voltando lá ao trabalho, ó, eu tenho a previsão das receitas, despesas, os valores, e eu tenho que chegar no máximo possível em relação ao padrão alcançado pelas empresas. Tá? Então, eu tenho que trabalhar com o que tem aqui. Tá? Vamos lá, então. Bom, como é que eu faço aqui? A minha previsão de vendas é 135 mil reais. Isso aqui é dado para vocês. Como é que eu vou fazer a previsão dos meus custos? Bom, lá no DRE passado, se você achar a proporção do custo para a despesa, deu 80%. Ok? E essa porcentagem veio de um outro cálculo, de um outro ano. Mas as bases vieram da nossa operação aqui. Então, como é que eu vou fazer a previsão? Eu vou trabalhar com as previsões que eu tenho. Então, do que eu tenho lá de possibilidades, eu posso escolher alguém diferente. Tá? Por enquanto não é o caso. Então, 80, 10 e 1%. Então, eu já achei aqui os valores e vou trabalhar agora com algo mais detalhado. Então, pensem primeiro, como é que eu vou achar o 108? 80% de 135. A receita menos o custo, lucro bruto 27. Como é que eu vou achar a despesa? Lá no DRE passado, do ano passado, era 10%. Então, eu estou supondo que também vai ser 10% do meu novo valor de vendas, que é 13.500. Despesa financeira era 1%, vou colocar os mesmos 1%. Então, 1% da minha receita financeira total era 1.350. Aí eu vou montando. Receita menos o custo, lucro bruto, menos despesa operacional, menos resultado, e segue. Tá? Não é o ideal, mas é um passo a passo para você entender o que essa conta vai fazer por vocês. Tá? Aqui vou também calcular imposto de renda para resolver aplicar na plataforma. Tá bem? Então, ó, como é que funciona? 135 menos 108, 127. Menos 27, 135. 13.500. Aí desconto o imposto, juros, imposto. Eu tenho lá no final lucro retido. Aqui que é o aspecto para vocês mais importante. Se eu já dividi os dividendos para os acionistas, o que sobra seria lucro retido. O que é lucro retido? É um lucro
que a empresa decidiu reinvestir. Não vai fazer nada com ele a não ser reinvestir. Não vai ter receita, não vai pagar nada. Tá? Eu tenho que trabalhar essa perspectiva. Então, eu vou reter isso aqui. O que é reter? Reter significa que você vai reinvestir na própria empresa. Porque dinheiro de lucro é capital próprio. Então, vai adiantando essa perspectiva aí. Bom, seguindo aqui, paramos aqui, ó. Eu tenho o meu lucro antes do imposto de renda. Faço aqui o apelo pelo cálculo, né? Para você calcular. E deu 6.327. Deu pouquinha coisa de diferença. Tá? Mas e daí? Como é que eu vou resolver na prática? Eu vou estabelecer com previsões e comandos. Vamos fazer um exemplo de cada agora para que vocês entendam o que eu estou falando para discutir com vocês. Então, ó, vamos montar primeiro do orçamento de caixa, mas por período. Que é aqui, ó. Peraí. Que é aqui, ó. Orçamento de caixa básico. A gente começou a montar, vamos terminar de novo agora. E depois desse aqui, a gente vai conseguir também montar a ideia do outro grande, mas aqui é muito grande para fazer na mão, mas a ideia do mais orçamento de caixa, balanço ou DRE projetado. Eu tenho um DRE básico e vou fazer previsão para outros valores. Aqui com um detalhe bem importante, que é o seguinte. Da forma que foi feito o DRE projetado, o modelo supõe que todo o valor do custo é variável. Alguém consegue enxergar isso? Porque pensem comigo, ó. Quando eu disse lá no cálculo que a nova previsão dos custos é 80% das vendas, que é isso aqui, ó, e eu aplico o mesmo 80% numa venda projetada, não é? Qual é o problema nesse caso? Qual é a falha que o DRE tem? A falha é o seguinte: será que dos meus custos, se eles são 100% variáveis, será que não tem nenhum pedacinho de custo fixo? Porque da forma que está aqui, todo mundo tratou como se fosse custo variável. Porque, ó, se a minha base é 80%, eu calculo 80% das vendas, eu chego no meu CMV. Mas 80% de nada é nada. Então, também não tem que pensar nisso. Então, eu não posso discutir e não posso pensar que esse custo aqui, ou um pedaço da minha despesa, eles são 100% variáveis. Como é que eu vou corrigir, então? Nos exercícios mais para frente, ele vai separar da sua previsão de receita um vitrine de alguma coisa para você compensar essas questões todas aí. Tá? Então, vamos tentar fazer uma aqui de novo com cenários e no DRE aqui, custo fixo e despesa fixa. Para depois a gente discutir um pouco o que é o balanço patrimonial projetado, que é um pouquinho mais trabalhoso só. Então, aqui são contas trabalhosas, não é uma conta muito grande em termos de entendimento muito profundo, tá? Então, ó, vou pegar o Excel para transformar alguma coisa útil para vocês. Nesse exemplo aqui, gente, é um exemplo clássico de orçamento de caixa. Aqui vocês têm várias informações que juntas formam o balanço projetado. Eu fecho o meu tripé. Orçamento de caixa, previsão da conta caixa, para você não manter nem muito acima, nem muito abaixo que você precisa.
Principal insumo é previsão de vendas. Depois, DRE projetado. Qual é a intenção disso? Projetar vendas, custos, despesas, impostos, até chegar na previsão do lucro. Qual é a intenção? Que a empresa consiga primeiro resguardar esse valor em termos de lucro e, se for o caso, tentar melhorar o resultado. Qual que é o último para fechar? É o balanço patrimonial projetado. Eu tenho dois modelos de previsão. A previsão dos ativos e depois a previsão dos passivos. Qual é a ideia básica? É discutir, primeiro, quais seriam os investimentos ótimos para fazer, em geral, né, a parte de lá, e depois a outra questão é como que eu financio os seus ativos. Então, pensem comigo, olha, a minha previsão de venda é vender 100 mil peças. Primeira pergunta, mas vai dar conta? Os meus investimentos hoje darão conta? Tem comprado já equipamento, contratação, vai dar conta disso? Então, eu não posso colocar um valor por colocar sem ter uma perspectiva mais concreta e correta de quem eu vou trazer, tá? Então, vamos lá. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui ou está mais ou menos entendido pelos exemplos? Vamos lá fazer um exemplo mais rapidinho aqui. Pode ser? Vamos lá, deixa eu pegar o exercício agora. Quem tiver com o livro na mão aí, pode pegar para acompanhar também. Vou fazer um básico aqui. Esse não, esse não. Este não. Este não. Aqui, ó. Vamos nesse aqui. 3.14. Tem que fazer um orçamento de caixa para os próximos 3 meses. Ok? Próximos 3 meses. Então, eu tenho lá 100 mil em cada um dos próximos 3 meses. Ó, espero vender no valor de 100 mil, 100 mil, 100 mil. Já são a previsão isso aqui. Então, vamos colocar assim, ó. Vamos falar os meses aqui, deixa eu ver direitinho. Vamos falar quais são os meses. Vamos chamar de mês 1, mês 2 e mês 3. Mês 1. Mês 2, mês 3. Tá? 100, 100, 100. Tá? Fica mais fácil. Então vai ser 100 mil. 100 mil. 100 mil. O que é isso aqui? Vendas. Aí ele fala, nesse caso aqui, a gente tem que fazer algum tipo de escala das vendas ou não? O quanto vai entrar à vista, o quanto vai entrar a prazo? Não, porque você não tem essa informação, né? Então, ó, compras 60 no período. Ó, então, 60 todos os meses. Depois tem folha de pagamento, que é 5% das minhas vendas, e depois alguns pagamentos diferentes. Vamos separar duas tabelinhas, uma para você receber, outra para você pagar. As compras todas foram, ó,
60, tudo igual. Então, certinho. Beleza? Os outros dois são compras. Errado. Compras. O que tem que fazer agora? Tem que fazer escala. Vou colocar folha de pagamento 10 mil por mês, mais 5% das vendas. De folha. Folha. Como é que é a regrinha mesmo? Fazer previsão de receita aqui. Cinco por cento das vendas. É isso só mesmo? Mixaria, né? Tá. Quanto que é 5% das vendas? E assim vai. A empresa fará compras mensais de 60 mil reais. Alguém sabe como é que faz isso aqui? Para não montar sozinho? Ó, dá para consertar isso aqui, está no caminho, não tá? Alguém já tentou fazer? Prof, eu coloquei os, tipo assim, o valor das vendas, né? Só que aí embaixo eu coloquei os 5% ali das vendas de 100 mil também. Então, por exemplo, foi uma comissão que eu coloquei a mais nos descontos. De receitas? Ah, aqui, né? Isso. Mas aqui é 60, não é? Ó? Isso, não, na despesa. Tipo, 10 Isso. mil de pagamento, aí mais 5% das vendas ali, tipo, embaixo, separado. Ah, separou? Então vamos fazer separado, então. Folha um e folha 2, ó. Folha um é 10 mil, né? 10 mil para todo mundo. E a folha 2, folha 2 é os 5% das vendas. Vezes 0,05. 5 mil. Então, ó, nós já temos recebimentos e vamos para os pagamentos. O recebimento aqui não tem que dividir porque foi feito à vista. Então, 60 por período, folha 10% mais comissão aqui. Aí, ó, pagamento de imposto de 20 mil no próximo mês. Então, imposto próximo mês, 20 mil. Depois, ó, compra mobilizado de 15 mil no segundo mês. Então, imobilizado, 15 mil. Depois, quem mais? 8 mil com a venda à vista de um ativo no terceiro mês. 8 mil. Aqui dentro. Tá? O que mais que tem nessa linha aqui? Saldo de caixa no mês, 8 mil saldo de caixa e saldo mínimo igual a zero. Então, quando eu for começar, o primeiro valor vai ser 8 e assim vai seguir. Então, tem uma compra mais para fazer. A última compra foi aqui, ó. Esse qual, tá? Bom, mas e o resto? O resto é o seguinte.
Letra A está ok. Letra B. Está com um pouco de segurança a empresa, quanto aos demais. 8 mil por mês. Tá. Aqui é cenários. Vou fazer a mesma coisa para 120 e para 80, que são as perspectivas que o mercado tem aí. Então, vamos pegar primeiro de 80 para 3 meses. Você? E não é escrito aqui mais. Ninguém mais vai me ajudar para não fazer sozinho? Vamos lá então, sozinho mesmo. Já fiz isso aqui. Acho que eu mudei de exercício. Não, né? 3.14. Mobilizado de 15 mil no segundo mês. Mobilizado. Qual é o segundo mês aqui? Aqui. Quanto é mobilizado? Já coloquei. Peraí, desculpa, já coloquei mobilizado. Tá lá. Mais alguma coisa ou não? Tudo tranquilo? Posso seguir? Bom, vamos lá. Aqui são os cenários. Pessimista e mais provável. Vou montar primeiro o negócio completo. Dá para fazer aqui o total de recebimento e pagamento para montar o orçamento de caixa? Vamos montar aqui, ó. Orçamento de caixa. O que vai entrar aqui? Recebimento, depois pagamento. Depois vai entrar quem? Fluxo líquido de caixa. Depois vai entrar quem? Lembra? Caixa mínimo ou... Saldo inicial de caixa. Depois vem quem? Conferir ali direitinho, para ninguém fazer coisa errada. Aqui, ó. Saldo inicial de caixa, saldo final de caixa. Pagamento, fluxo de caixa. Saldo de caixa inicial, tá certo. Saldo de caixa final. Final. Depois tem caixa mínimo. Mínimo. Excedente. Financiamento. Que é o meu orçamento de caixa. Fazer assim. Bom, quanto de dinheiro a empresa vai efetivamente receber nos próximos 3 meses? Já descobriu essa equação, não? Recebimento? Três ponto 14. Três ponto 14, peraí. 2. Três ponto 14. Ok. Então, vendas 100 mil nos próximos 3 meses. Então,
Não falo se eu vou receber a vista ou a prazo, então vamos botar 100 mil aqui. 100 mil, 100 mil. Aí eu tenho compras de 60 e os pagamentos. Nós já fizemos aqui em cima. Vamos somar as compras, a empresa fez aí os pagamentos agora. Vou somar, peraí, vou somar aqui da folha para baixo. Essa folha aqui está errada, não está? De 10 mil. 15, 50 e 15 os pagamentos. Ok? Ó. Isso? Tem algum pagamento ou não? Não, não é, ó. Certinho, tudo direitinho aqui. Quem que vem agora? Vem a diferença dos dois, ó. 100 mil, vou tirar 15. Tem que perceber quanto que é meu saldo inicial de caixa. Ele fala aqui, ó. Saldo inicial, saldo mínimo iguais a zero. Então, aqui vai ser zero e aqui vai ser zero também. Zero, zero, zero. O inicial vai ser zero. Final vai ser 80 mil reais. Não tem caixa mínimo. Todo o dinheiro que vai entrar aqui vai ser pro excedente. Perceberam? Saldo final do mês vai ser inicial do mês seguinte. 85 mil reais. Aí faz 100 menos 50, mais 85, 50 mais 85, 50 mais 85, 135, não tem que manter nenhum saldo, zero. Investimentos. Final de um mês, inicial do mês seguinte. E o valor total está aqui. Então, nesse caso aqui, eu só tenho 3 excedentes de caixa, bem altos, a princípio, que eu posso pensar em o que fazer com ele ao longo desse tempo, porque está com muita sobra de caixa. Joia? Alguma pergunta? Professor, ali no pagamento, você não devia ter considerado, além da folha, as compras e o imposto? Tive que ele pague tudo à vista, né? Tem razão. 35, aí, só. Pronto. Tem razão. Então, vamos lá. 100, primeiro mês, paguei 75, sobra 25 reais, R$ 1.000. Não tem nada de saldo de caixa inicial, não tenho os 25 final, não preciso de nenhum caixa mínimo, que é uma situação diferente, que é um primeiro exercício, eu vou exceder com 25. Mesma coisa o segundo mês aqui, ó. Eu tenho 100 mil, deixa eu ver um pouquinho aqui, 100 mil menos 110 menos 10 mil. Mas eu tenho 25 mil aqui de caixa final, que sobrou, aí sobra 15 mil. Não tem que manter nada de caixa, então investe 15 mil. Mantenho 15 mil aqui, sobrou dinheiro, 32, somam os dois, novos investimentos.
Por que que esse exercício aqui, gente, não precisou fazer nenhum tipo de tabela anterior, né? Só esse pedacinho aqui, ó. Porque ele simplificou para vocês o exercício. Qual simplificação foi essa? Ele disse assim, olha, as vendas são à vista, então você não precisa fazer escala. Olha, essa parte é à vista, essa parte é com 30, 60 e assim por diante. Vendeu, recebeu. As compras é a mesma coisa, as compras são feitas à vista, que são R$ 60, mas alguns outros pagamentos que eu coloquei para vocês no final aqui, ó. Então, folha, imposto imobilizado. Somando todos os pagamentos, eu tenho esses valores aqui. Se eu juntar aqui, eu tenho saldos positivos de caixa. Ah, mas pode existir uma empresa que só tem saldo positivo de caixa? Pode, não é? Não precisa ser ruim para ser uma empresa que eu vou confiar. Pode ser uma empresa boa, com os resultados positivos de caixa. Tá? Agora vamos pensar em algumas simulações aqui importantes. Ó. Se eu tivesse como saldo mínimo de caixa, ao invés de zero, nesse caso aqui, R$ 30.000, a empresa ia ter um excedente ou um financiamento. Sobrou 25 mil positivo, sobraram R$ 25.000 positivos, mas o meu caixa mínimo é R$ 30.000. Falta ou sobra dinheiro? Se aqui fosse R$ 30.000, gente, ó, eu ia ter 25 mil de excedente, ia ter 55 mil de excedente, ou algum outro valor correto. Vou pagar isso aqui, ó. Pá. Nesse caso, gente, eu tenho um saldo positivo, mas ainda não chegou no que eu preciso. Então, eu preciso financiar o que falta para 30. De 25 para 30, faltam R$ 5.000. Então, você vai fazer um excedente, desculpa, financiamento de R$ 5.000. Tá? Se aqui tivesse dado menos 25, por exemplo, menos 25, você estaria com excedente ou com financiamento para fazer? Eu estaria com financiamento. E de quanto? Eu tenho que financiar para pagar o 25 e para manter o 30. Eu tenho que financiar 55. Então, notem que houve uma relação aqui diferente das possibilidades que vocês podem ter, mas o que não deixa de estar correto, também está correto igual. É só uma questão de quem elaborou o problema não se preocupou com isso agora, porque é um exercício mais simples. Vamos anotar o que vocês têm que fazer para corrigir na semana que vem. Tem que fazer o seguinte, ó. Vamos pegar os mais interessantes aqui. 3,9, para quem não fez. Vou anotar aqui para cobrar vocês. 3,9. Fazer o 3,9. 3,10 não precisa, que é básico. O 3,11 faz no Excel, que eu tenho que fazer para 12 meses praticamente. Na mão ele tem que ter um trabalho muito braçal. Aqui o 12 é para você escalonar, então eu vou cobrar o 12. O 3,13, que é cenários. O 3,14, que é a ideia sobre o balanço. 3,15, 3,16, 3,17, 3,18 até o final, 3,18, 3,19, 3,20.
Então, 3,9, anotem aí, ó, 3,9, 3,11, 3,13, 3,14 e 3,20 para começar. Aí a última parte que vocês não viram ainda é de uma projeção, né? Então, 3,20 já fizemos. Tem que fazer mais os 2 e o 3 aqui para ficar craque. Que qual vai sobrar para vocês aí, viu? 3,20 já pedi. Não, 3,20 engloba tudo. Tudo está no 3,20. Então, quem entender o 3,20 vai entender as 3 ferramentas que vocês faltam ver uma só, que é orçamento de caixa, previsão do DRE e previsão do ativo e do passivo. Tá? Deixa eu voltar aqui para vocês agora. Dessa parte, gente, de discussão das ferramentas, alguém não entendeu alguma coisa mais séria, a ponto de não conseguir fazer o exercício, ou vocês mais ou menos entenderam o sentido, o que vão fazer, e sempre pensando como é que vão avaliar isso. O foco principal é sempre como é que vão avaliar. Tudo bem essa parte? Ok, professor. Para fechar essa parte de entendimento, é o seguinte, ó. Por que é que você usa, ou por que é que você elabora o orçamento de caixa? O orçamento de caixa é feito para que a empresa consiga otimizar os valores na conta caixa, para que não mantenha nem muito caixa, porque muito caixa é um dinheiro parado, que não rende nada, mas também manter pouco caixa, você não vai conseguir arcar com seus compromissos, com suas contas para pagar. E muitas contas, elas são onerosas. Se eu não pago, tenho que pagar juros. Então, não compensa. Então, deixe um valor otimizado, ou ideal, ou necessário em caixa, o que sobra você fazer algum tipo de investimento para eventualidades. Ok? Dá para tentar, se a previsão do caixa sugerir uma situação ruim, dá para tentar mudar? Dá, porque é previsão. Como é que eu melhoro a condição do meu caixa? Ou você recebe mais, ou gasta menos. Então, qualquer linha de discussão sobre melhorar o caixa é dessa perspectiva. Nem muito, nem pouco. Tá ok? Segunda ferramenta, DRE projetado. O que significa isso? A empresa consegue saber de antemão como estarão os seus resultados. Como é que estará o seu caixa, o seu custo, despesas e assim por diante. Você consegue avaliar, separando depois o que é custo fixo, despesa fixa, para fazer previsão só da parte variável, o quanto o que está sendo dito colabora para a empresa. Então, se a minha perspectiva é ter prejuízo, como é que eu posso resolver essa perspectiva de prejuízo? De repente tem que vender um bem para levantar mais dinheiro, tem que fazer uma mega promoção para receber o dinheiro mais rápido, pagar essa conta. Enfim, eu tenho que ter uma saída levando em conta prós e contras. E a última ferramenta, que é a mais completa, é do ativo e passivo. O que significa isso? Bom, se a previsão de venda diz que eu vou vender 1 milhão de peças e as minhas máquinas hoje produzem só 300, eu tenho que comprar mais máquina. Então, eu tenho que fazer um orçamento dos investimentos, que é quanto preciso investir. E depois eu tenho que fazer um orçamento para pagar isso, para ver se está condizente com a realidade, o valor do orçamento está muito caro, como é que você troca ou não troca. Então, para você ter uma ideia básica. Qual que é o fundamento básico do balanço projetado? Eu primeiro construo uma primeira parte, a parte chamada ideal, levanto quanto dinheiro isso
demandará e trabalho com uma outra etapa, com outros tipos de investimentos um pouco mais abertos, que eu digo assim, né? Um pouco com menos riscos. Mas é uma possibilidade. Então, você define o estado ideal do seu ativo, que é o quanto eu preciso investir a mais, e se o seu passivo dá conta ou não. E se o passivo não deu conta, quais são as ações que eu preciso fazer desde já para conseguir resolver esse problema, ou porque você teve que financiar muito, vai gastar muitos juros, ou porque você não financiou nada e o dinheiro próprio é mais caro que o de terceiros. Então, sempre a perspectiva é uma perspectiva de previsão. Vocês precisam se antecipar à previsão para saber se está certo ou está errado. Tá? Então, ó, vamos tentar fazer na aula que vem um bem bolado de correções. Mas, assim, com uma tentativa maior de vocês resolverem antes, não sei se alguém tentou fazer em casa, ou se leu alguma coisa antes do capítulo 3 do livro do Kittmann, que é o nosso livro texto, para que a gente consiga fazer uma discussão mais elaborada aqui. Olha, para que serve isso? Já vi tal empresa fazendo. Na realidade, nossa realidade aqui mais próxima, ninguém consegue fazer por enquanto. Vamos tentar estabelecer uma discussão mais propositiva. Que vocês não fiquem só ouvindo e eu só falando, vamos tentar tirar tempos aí de resolução de alguns problemas, tá? Esse que eu fiz agora, quem não tentou fazer antes, tenta fazer sozinho, e quem conseguir fazer no Excel vai agilizar bastante as contas que não tem que fazer na mão. Copia e cola, vai copiando e colando, e você consegue resolver essas situações sem grandes problemas. Tá? Tudo bem, então? Então, ó, eu queria muito que na próxima quinta vocês estabelecessem aqui uma discussão de temas ligados às teorias que a gente está discutindo no livro e dúvidas de exercícios. Como se a gente fosse fazer uma prova semana que vem e cada um tem que tirar uma dúvida das ferramentas, especialmente das análises. Tá? Então, vamos fechar isso aí. E se precisar resolver de novo o que eu mostrei para você, ou os outros todos, no Excel ou na mão, para que vocês entendam essa base, eu faço, mas alguém tem que me avisar. Quem quiser estudar um pouco para a primeira avaliação, ela vai entrar 3 capítulos do nosso livro do Kittmann. 1, 2 e 3. 1, 2, 3. É a administração financeira um pouco mais simples nesse primeiro momento, para depois ir aprofundando bastante nos outros. Tá? Alguma dúvida final? Podemos terminar por hoje? Então, meus amigos, eu vou, na aula que vem, trazer mais exemplos para vocês fazerem juntos comigo. Tchau para vocês, boa noite e bom descanso. Tchau, professor. Boa noite. Bom descanso. Boa noite, professor. Tchau, professor. Boa Boa noite, noite. Bom professor. descanso.